a primeira igreja batista do estado de Rondônia, durante esse período de epidemia, quando, por força do decreto governamental, ficou impedida de realizar seus cultos presenciais para estudo da escola bíblica dominical, resolveu postar no YouTube para os irmãos e amigos do Evangelho a lição de número 7 da escola bíblica dominical, com o título Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou. Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou. O texto áureo dessa lição está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 11, que diz assim: Portanto, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Os objetivos deste estudo são 4. Primeiro, aprender que a oração humilde e sincera agrada a Deus. Segundo, entender que a humildade e não o orgulho é a base da comunhão do crente com Deus. Terceiro, aprender que a ostentação e as vãs repetições nas orações eram prática dos pagãos para disfarçar ou para forçar os seus deuses a conceder-lhes favores. Em quarto, aprender que Jesus ensinou seus discípulos a orarem secretamente. A verdade central do estudo de hoje nos ensina que o pensamento hebraico não distinguia claramente entre o nome e a pessoa. Mas magnificar, santificar o nome de Deus implica em viver de tal maneira que a sua santidade se manifeste em nós, como dizia o saudoso pastor Russell Shedd. Por isso, somente uma pessoa transformada pelo derramamento do sangue remidor de Jesus Cristo pode fazer o uso correto dessa oração. Isto é, pode sentir o real objetivo da súplica que está sendo levada a Deus. Quando pedimos, venha o teu reino, temos que ter em mente que o reino de Deus virá quando o último inimigo estiver destruído, o que nos leva a pensar que a extinção do último inimigo de Deus, por ocasião da volta de Cristo, segundo nos informa 2 Tessalonicenses 2, versículo 8, que diz assim: E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vida. Em contrafação à obra de Cristo, o iníquo aparecerá operando sinais e prodígio, impulsionado pela energia satânica. Contrafação significa dizer aquilo que uma pessoa, aquele projeto que uma pessoa está desenvolvendo, sem conhecimento do seu autor. Mas haja vista que Cristo se manifestou para destruir as obras do inimigo.
Lucas, capítulo 17, versículo 30, nos informa: assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Mas em 1 João, capítulo 3, versículo 8, diz, na sua parte final: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer a obra do diabo. Como vimos, a missão de Cristo nesse mundo não foi somente para nos perdoar e salvar, mas, sobretudo, para desfazer as obras do diabo, que armaria todas as ciladas para impedir e para atrapalhar os que creem em Jesus Cristo. Portanto, devemos entregar a Ele toda a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado para com aqueles que o buscam, para com aqueles que confiam nele. Entretanto, Ele estabeleceu alguns princípios a serem observados. Em primeiro, prioridade na oração. Quando temos um problema, uma dificuldade, a primeira pessoa a quem devemos recorrer é exatamente o nosso Pai Celestial, através da oração. Segundo, discrição da oração. Orar em segredo, num ambiente fechado. Em terceiro, objetividade da oração. E, finalmente, confiança no cuidado paternal de Deus. Não significa dizer que os discípulos não soubessem orar, mas deviam orar como Jesus orava. Como é que Jesus orava? Ele orava com fé, não duvidando, com confiança, na certeza de uma resposta, e sabendo que o Pai atenderia às suas expectativas. Jesus ensinou-lhes, e a nós também, a ajustar os seus pedidos com essa nova maneira de encarar a vida. Para todos os que foram transformados pela sua maravilhosa graça que ele derramou sobre ele. A oração do Pai Nosso precisa ser vista não como um conjunto de palavras a serem repetidas, mas nos ensina a antecipar a vivência do reino de Deus aqui na terra. E também não podemos perder de vista a formulação da oração ao Pai. E essa formulação é reconhecer que o reino, o poder e a glória para sempre pertencem a Deus. E Jesus é o seu herdeiro por excelência, segundo nos informa Mateus 6, versículo 13. No Evangelho de Mateus, o segundo a ser escrito juntamente com o de Lucas, em torno dos anos 50 a 70 da era cristã, quando da sua escritura, o escritor foi instado pelos seus contemporâneos a escrever um evangelho de fácil leitura para os judeus que residiam na Palestina e na Síria, e que apresentasse Jesus como o Messias de Deus e o cumprimento da lei do Antigo Testamento, e que seus seguidores fossem vistos como um novo povo de Deus, um povo diferente do povo que adorava a Deus até então. A pergunta que nos vem à memória é: será que, como crentes, nossas vidas nesse mundo têm refletido a pessoa de Jesus Cristo para com quem nós vivemos, para com as pessoas que estão ao nosso derredor? Nessa reflexão, queremos aprender, em primeiro lugar, que Jesus nos ensina a recuperar a dimensão da paternidade de Deus e a honrar o seu santo nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Somente um filho de Deus, isto é, uma pessoa transformada pelo sangue remidor de Cristo, uma pessoa nascida de novo, pode fazer o uso correto dessa oração. Porque, como sabemos, nem todo mundo é filho de Deus. Todas as pessoas são criaturas de Deus.
mas só é filho de Deus aquele que aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O que de Deus está sendo invocado é um ser considerado com toda reverência santa. Teu nome subentende o caráter ou a essência de Deus, o que ele realmente é. Em segundo lugar, Jesus ensina que a vida da maneira como nós a vivemos ainda não reflete a expressão mais profunda da vontade de Deus. O reino de Deus tem dois aspectos. No sentido presente, se manifesta onde quer que ele seja adorado e seguido. E se manifesta também nos corações daquele onde Deus reina. Venha o teu reino. O reino será de um modo completo, virá de um modo completo nesse mundo, quando o último inimigo estiver destruído. Aí se dará a volta do Senhor Jesus. E o reino será entregue nas mãos de Deus Pai. 1 Coríntios 15, versículo 26, nos informa: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Assim, na terra como no céu. Cumprir-se-á o que está registrado em 2 Pedro 3, versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Agora, como esperar e apressar a vinda de Cristo a esse mundo? Primeiro, seguindo a vontade e a orientação do Senhor. Fazendo tudo aquilo que o Senhor espera que seus filhos façam. Segundo, a graça do Senhor preocupa mais o Senhor do que o juízo final. Ele tem mais prazer na vivência, na vida de cada filho seu, transformado pela ação do seu Santo Espírito, do que com o juízo final, onde ele terá que julgar aqueles que não andam nos caminhos do Senhor. Em terceiro lugar, Jesus ensina a confiar em Deus para suprir a nossa vida. O pão nosso de cada dia. Provavelmente, isso se refere ao maná do crente, que é Cristo. Assim como na peregrinação no deserto, o povo de Deus andou pelo deserto 40 anos. E durante esse período, o maná caía do céu. Quer dizer, o alimento para o seu desenvolvimento físico, para a nutrição do seu organismo, caía direto do céu. E eles só tinham o trabalho de alimentar-se. Então, o maná caía do céu. Perdoa as nossas dívidas. Todo pecado que cometemos constitui uma dívida, uma afronta para com Deus. E o perdão divino não será concedido pelo simples fato de perdoarmos os outros. Mas o perdão humano deve imitar o perdão divino. Não nos deixe entrar em tentação, mas livre-nos do mal. O meio de escape é conseguido por aqueles que, primeiro, mantêm corações livres de vícios carnais e ambições mundanas. Segundo, mentes esclarecidas e despertas da maldade. Terceiro, corações sinceros em orações contínuas, sabendo que o nosso adversário não se cansa, antes trabalha diuturnamente, buscando levar-nos a cometermos um erro contra o nosso Deus. Porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Determinado segmento religioso
tem omitido essa afirmação. Mas, sem dúvida, esse é um dos alicerces da fé do crente em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o verdadeiro herdeiro de todas as coisas. E para concluir, nós queremos pensar e aprender a orar com Jesus. E o que significa aprender a orar com Jesus? Significa aprender a conhecer mais o Senhor Deus e a honrar e magnificar o seu santo nome. Abraão, no momento de vacilo espiritual, deixou que Abimeleque, rei de Gerar, entendesse que Sara era sua irmã e não sua esposa. Ele cometeu um delito perante Deus. Mas quando o crente Abraão, ele ora com sinceridade, arrependido, depois de ter fraquejado na fé, deixando de confiar na providência e na proteção de Deus, o Senhor responde prontamente a sua oração, permitindo que ele fosse salvo daquela situação embaraçosa. Assim acontece com todo crente verdadeiro, que confessa o seu pecado e volta-se para a comunhão de Deus. Em 1 João, capítulo 1, versículo 11, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Obrigado pela atenção. Obrigado pela atenção de todos. E Deus seja louvado. E te ajude a entender e a aprender a orar como Jesus orou.